Bom, nesse momento nós vamos aqui dar início à nossa aula de História da Filosofia. Hoje nós estaremos tratando sobre as escolas helenísticas de filosofia. Então a gente vai compreender, tomando por base aqui os slides do mestre em teologia, Dr. Leandro César, tá bem? E também aqui o livro História da Filosofia, da Bernadette, e assim vamos poder estar consultando isso. Escolas helenísticas. Vamos entender o seguinte: nós estamos trabalhando a história da filosofia, tendo o ponto de partida com aquela sabedoria egípcia, mas ainda não sendo tratado como filosofia, e depois a gente começa a tratar a filosofia mesmo a partir do pessoal da Grécia. Por isso que nós vimos primeiro os pré-socráticos, depois nós passamos por Sócrates, Platão, Aristóteles, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o helenismo. Bom, Alexandre, o chamado Alexandre o Grande, ele era macedônico, mas não somente macedônico, porque a cultura helênica ou a cultura dos gregos, ela já abrangia toda aquela parte da Europa antiga. Nesse caso, quando Alexandre o Grande ele começou a fazer as conquistas dele, chamadas conquistas greco-macedônicas, ele foi expandindo o helenismo. E o que é o helenismo? É a cultura grega. Cultura grega, fala grega, filosofia grega, economia grega, política grega. Isso aí é um conjunto de fatores, então, chamado de helenismo. E o que preponderou, o que ficou marcante na história da filosofia, é que ele conseguiu exportar também, junto com o helenismo, o pensamento helênico, o pensamento grego. Isso aí foi varrendo, foi tomando conta do mundo antigo. Depois da morte de Aristóteles, o que aconteceu com a filosofia? Ela precisou trabalhar novamente tudo aquilo que Platão, Aristóteles e Sócrates e os pré-socráticos já haviam falado. Então vamos trabalhar. Se antigamente eles estavam falando sobre a formação do Estado, a busca do conhecimento, da verdade, agora, com o mundo já helenizado, começaram a surgir os mestres da filosofia dentro de algum ramo do pensamento. Então é aqui que começa a nossa investigação, entender os aspectos históricos do período helenístico. Você vai imaginando o seguinte: aqui estavam as polis. As polis. Polis são o que a gente tradicionalmente chama de cidades. Mas com a expansão do helenismo, perdeu-se o sentido de falar de uma Grécia única. Perdeu-se o sentido, porque agora o mundo já está helenizado. A Grécia agora não se restringe mais àquele arquipélago, aquelas ilhas, aquelas cidades-estados. Agora a Grécia ela é um mundo inteiro. E uma coisa que acontece com a cultura humana é a seguinte: você tem uma cultura estratificada, tá? Essa é uma aula de teologia, vamos pensar assim. Você tem uma cultura estratificada. O que é a cultura estratificada? É aquela que você está dentro da sua província. Você está aqui em cidade de Tiradentes, você tem a cultura da cidade de Tiradentes, zona leste, extremo leste da cidade de São Paulo. Essa cultura estratificada. Só que você sai daqui, você vai para o Tatuapé, depois você vai para o Itaim Bibi, depois você vai para o Rio de Janeiro, você vai para o norte do Brasil, viaja para a Europa, conhece o Oriente, dá uma visita na Ásia, visita o Canadá e volta para a cidade de Tiradentes. Quando você tem uma cultura estratificada, quer dizer então que para você a cultura da cidade de Tiradentes ela é o seu mundo, é o seu universo. É assim que é o mundo. Cidade de Tiradentes é o mundo. Quando você tem condições, que você viaja ao mundo, o que você descobre? Que isso aqui é um provincianismo, cultura estratificada.
Não dá mais, depois que você deu uma volta ao mundo, continuar pensando da mesma maneira. Simplesmente não dá mais. Antes de acontecer a helenização, o que você tinha? Você tinha Sócrates, Platão, Aristóteles. Surgiu Alexandre o Grande, explorou e expandiu o helenismo. Entrou em contato com várias culturas, cultura persa, cultura babilônica, cultura latina, cultura dos chamados bárbaros ou asiáticos. Esse convívio com as outras culturas transformou o helenismo. Quer dizer, ele chegou com um elemento mais forte dele, tá? Só que ele também absorveu o elemento mais forte. Isso aqui é importante para nós que somos estudantes de teologia e de filosofia. Por quê? Se você tiver uma teologia estratificada, é aquela que você aprendeu dentro da tua igreja e você não vai sair dela por nada com ninguém, porque é estratificada. Se permita andar, se permita conversar, conhecer, dialogar com as outras ramificações. Se permita, não feche simplesmente, estou fechado, cheguei aqui, daqui eu não saio mais. Não, se permita, ande, conheça, vasculhe, entre em diálogo. Aquilo que for forte na sua teologia vai permanecer, aquilo que for fraco vai ser transformado, é natural. Quando você chegar nas outras culturas, você também vai encontrar elementos que são fortes e elementos que são fracos. Aquilo que for forte vai se unir com o seu que é forte, forte, mais forte. E aquilo que for fraco vai ser diluído. A gente não tem que ter medo de deixar que aquilo que é fraco na teologia e na filosofia se esmaeça, se desapareça, se dilua, porque é fraco. Agora, se for forte, aí ele vai suportar, forte com forte. O que era forte no helenismo? O forte no helenismo era a língua, o vocabulário, a capacidade criativa, a liberdade, o exercício da liberdade, a conquista da liberdade. Isso era forte. Chegou nos outros povos e encontrou elementos fortes também. Os dois se uniram. Aí está surgindo o helenismo. Eles criaram a gente pode chamar de criaram mesmo, tá? Eles criaram uma ideia chamada de universalismo ou cidadão universal. Por quê? Antigamente você tinha aqui o cidadão grego, e esse cidadão grego ele era livre. Ele era livre dentro da polis, dentro da cidade. Ele era livre. E ele poderia andar entre as outras cidades gregas também, como um homem livre. Só que com as conquistas de Alexandre, esse homem livre tem que ser mais livre ainda. Esse é um tema importante na filosofia, tá? O que é a liberdade? Os gregos eles pensaram essa questão da liberdade aqui, e eles foram até o extremo mesmo. O que é a liberdade? Afinal de contas, existe ou não a liberdade? Ela é conquistada ou ela é dada? Você já nasce com ela ou você não tem ela de forma nenhuma? Então os gregos valorizaram muito isso daqui. Pois bem, eu sou um homem livre dentro da minha polis, mas se eu ficar só dentro da minha polis, eu sou realmente um homem livre? O que os gregos descobrem? Que não, que nós precisamos de um homem universal. Eu tenho que ser um homem universal, ou possuir uma cidadania universal. E o que é o conceito de cidadania universal? O homem do mundo. O homem do mundo. Afinal de contas, esse negócio de criação de fronteiras, vamos pensar nisso. Criação de fronteiras. Aqui estamos voltando aqui para a cidade de Tiradentes. Quem foi que criou uma fronteira entre a cidade de Tiradentes e Itaquera? A turma do governo, a turma da política. Por quê? Porque existe um princípio na política. E qual que é? Você tem que dividir para governar. Dividir. Você é uma pessoa que você tem um governo. Se você deixar que todo mundo ande por todo mundo, abra as fronteiras, converse com todo mundo, liberte todo mundo, qual vai ser o seu poder sobre o mundo? Nenhum. É só você imaginar o seguinte: um pai de família que ele tem lá 50 filhos. 50 filhos. Tá bem. Para ele poder manter o controle, o governo, o domínio sobre esses 50 filhos, ele vai ter que alimentar muitas cisões, muitas divisões. Porque se ele deixar esses 50 filhos aqui livres, ele não vai ter domínio sobre eles. Por isso que vai surgir o pai autoritário.
pai autoritário que dá o nome, que pergunta onde foi, por que foi, com quem que foi, quando foi, se não foi, proíbe, faz aquilo, para manter o controle. Só que quando vai crescer na família, 50 filhos, você vai imaginando, Jacó com 12 não conseguiu manter o controle. Quanto mais vai aumentando a família, se você não for um ditador, um tirano, uma pessoa que vai manter os controles ali, você vai perdendo o domínio. Se você for concedendo liberdade, dá liberdade para um filho, para outro filho, para outra filha, para outra filha, você vai perdendo o controle. Aí os gregos eles pensam o seguinte: nós queremos ser controlados? Nós queremos ser controlados? Não, nós não queremos ser controlados. Por isso criou-se o conceito do homem universal, o homem do mundo. Ora, a liberdade que eu quero eu tenho que conceder, porque se eu não conceder a liberdade eu não tenho também. E isso Alexandre o Grande ele fazia. Quando ele chegava nos países que ele conquistava, primeiro vencia os exércitos. Os exércitos baixavam as espadas, aí vinha a liberdade do mundo grego. Quando eles reconheciam a hegemonia do mundo grego, aí o próprio Alexandre já concedia liberdade. E isso foi irritando um pouco os soldados de Alexandre, porque perceberam que os homens podiam continuar com as suas culturas, com as suas religiões, com as suas crenças, com os seus costumes, porque para Alexandre o importante era a coroa na cabeça, era o reconhecimento da hegemonia da Grécia sobre todos os outros povos, e o particular de cada um, e a religião de cada um, vai lá e pratica, não tem problema nenhum. Esse homem universal, esse conceito do homem universal aqui, ele é difícil de uma pessoa despótica aceitar, porque ele quer controlar tudo e todos. Ele quer ter o controle absoluto e totalitário sobre todo mundo. Mas quando você viaja ao mundo, quando você conhece culturas, quando você conquista outras culturas também, você não vai se sujeitar, você não vai querer se sujeitar. E é por isso então que existe essa luta, essa guerra até os dias de hoje em torno do tema da liberdade. Vamos conceder cidadania universal às pessoas? Vamos. Vamos ampliar o conceito de liberdade? Vamos. Vamos conceder liberdade para nós termos a nossa liberdade? Vamos. Que mundo que eu estou criando? Estou criando um mundo livre, ou um mundo helenizado. Entendeu esse primeiro ponto? O que é o helenismo? Coração do helenismo. Liberdade. Liberdade até o extremo. Liberdade até a gente chegar à cidadania universal. Liberdade até o ponto em que eu posso andar por todo o mundo e não me escandalizar com a cultura das pessoas. Conhecimento, avanço científico, avanço tecnológico, cidadania mundana mesmo. Não mundana naquele sentido simplesmente moral que a gente tem, sabe? A gente entende mundanismo como sendo uma coisa imoral. Não, cidadania mundana é cidadania universal. É você poder ir pelo mundo inteiro sem as fronteiras. Como eu disse anteriormente, por que os governantes criaram fronteiras? Para manter o controle. Mas se eu começo a liberar as fronteiras, que tipo de controle que eu vou ter? E aí eu vou dar uma pausa agora, porque justamente é o período que nós estamos tendo agora muito parecido com o período do helenismo, que é esse daqui, da globalização. É muito período porque o programa é o mesmo. O mesmo programa que teve no helenismo é o programa que existe na globalização, que eu quero falar um pouquinho com vocês.